Olá, sou Gabriel Fortunato, vou apresentar o projeto da organização da viagem, um trabalho proposto pela professora Raquel. Então, esse é o BPM da viagem. Ele começa então com o organizador escolhendo um local de destino e logo depois ele vai ver quantas pessoas também vão nessa viagem. Assim, vendo a estadia onde eles poderiam ficar. E essa estadia ela tem uma comunicação externa com o gerenciamento de reserva de estadia, onde vai ser feito a reserva, qual a residência, qual o local onde eles vão ficar. E essa foi esse a etapa de planejamento. Logo então já encaixa na preparação prévia, que já vem com uma pergunta logo de cara, que seria se os integrantes possuem passaporte, né? Se eles não possuem, vai para um subprocesso chamado solicitar passaporte, que seria então esse subprocesso aqui, ele começa com uma solicitação de passaporte lá na Polícia Federal, que é onde é feito o passaporte, né? Aí tem o tempo para fazer o passaporte e é verificar então se ele é aprovado ou não. Se ele não foi aprovado, é feita uma pergunta se ele deseja cancelar, se ele não deseja mais realizar essa viagem. Se ele deseja cancelar, então é cancelado, se não, ele vai solicitar o passaporte novamente e ficar nesse loop até que ele seja aprovado. Aí quando ele for aprovado, ele pega então esse passaporte e gera um artefato chamado passaporte. Esse é então o subprocesso do passaporte. Voltando então, então se ele possui ou não, né, depois ele vai cair nessa outra pergunta, que seria país de destino necessita de visto, tá? Se o país de destino necessitar de visto, ele vai cair nesse subprocesso também, que seria o fazer visto. Esse subprocesso é bem parecido com o solicitar passaporte, porém ele tem na atividade um envio para a embaixada, onde vai ser feito o visto. E funciona da mesma forma, tem um tempo para fazer o visto, ele verifica se ele é aprovado ou não. Se ele não foi aprovado, é feita uma pergunta se ele deseja cancelar. Se sim, é cancelado. Se não, volta para solicitar o visto e fica nesse loop. Quando ele for aprovado, ele pega o visto e gera um artefato chamado visto. Voltando aqui então, logo depois tem outra pergunta, que seria: todos os viajantes têm a vacina em dia? Se não, é feita uma atividade, que seria se vacinar com as vacinas necessárias para a viagem, tá? E já cai para uma outra pergunta, que seria: alguma criança viajará junto? Se sim, é verificado o parentesco dessa criança, ou dessas, no caso. Esse parentesco também é um subprocesso. Ele, ele então é resumido da seguinte forma: na atividade verificar processo, é feita uma pergunta onde se a criança possui um parentesco de até terceiro grau com alguma maior de idade que também viajará, ele pode preparar um documento para comprovar que essa pessoa também tem, que essa pessoa realmente tem o terceiro grau de parentesco e ela é responsável, ou seja, maior de idade, pode cuidar dessa criança. Então é gerado um artefato comprovante de parentesco. Se não, é pedido então para que seja feita uma autorização do pai, da mãe ou do responsável, expressa ali por escrito, que ele pode estar viajando com essas pessoas que não têm nenhum grau de parentesco. Quer dizer, que não tem um grau de parentesco de pelo menos até de terceiro grau. Então é gerado um artefato da autorização. Voltando então no processo de viagem, aí logo depois já se encaixa em comprar as passagens. Feito tudo isso, ele já pode então comprar as passagens para poder fazer a viagem. Esse processo está aqui, né, que é resumido então da seguinte forma: ele verifica a disponibilidade das passagens e vai realizar o pagamento. Então aqui tem o método de pagamento por boleto. Ele já paga o boleto e pega o comprovante das passagens, que geram um artefato passagens. Se for por cartão de crédito, faltou aqui só um detalhe: cartão de crédito, né? Ele então verifica o limite. Essa verificação de limite é pela transação de cartão de crédito, que vai retornar uma resposta e ele vai verificar se o pagamento foi aceito. Se ele não foi aceito, então ele vai ser cancelado.
Se sim, se ele for aceito, ele vai pegar também o comprovante das passagens gerando o artefato. E logo já finaliza esse processo. Então, ah, logo é feita uma pergunta onde se algum idoso viajará junto. Se sim, vai cair no seu processo de solicitar assistência para idosos. Esse solicitar assistência para idosos é simples. Ele vai. Quando você vai viajar com algum idoso, você deve perguntar pela assistência para idosos, que é esse o nome mesmo, na companhia aérea, né? Que seria a companhia aérea mostrada como uma comunicação externa. E essa companhia aérea vai te mostrar todo o processo e como deve ser realizada o embarque, todos os cuidados que serão com o idoso que está sendo, que vai na viagem junto. Então é retornado aqui nessa atividade essas informações e terminou o processo. Então é aguardado até o momento do check-in. Assim que der o momento, ele pode apresentar todos os documentos necessários que foram realizados nas etapas anteriores e pode embarcar já no voo. Já então entrando na terceira etapa, que seria durante a viagem, que ele já está viajando, né? Então já está contando, então o tempo até chegar ao destino dentro do avião. Aí ele chega no destino, ele vai fazer então o check-in na sua estadia que ele verificou anteriormente, vai conhecer novos lugares, tirar fotos e com isso ele pode ficar fazendo essas coisas até dar o tempo do fim da viagem, que então ele vai embarcar no avião para voltar e tem novamente um tempo para chegar ao país de origem. Isso tudo no mesmo escopo. Chegando ao final, que seria a última etapa, seria a etapa após a viagem. Ele então vai voltar para casa, criar um blog, postar suas novas fotos e colecionar boas lembranças. Será uma atividade bem importante no final desse processo todo. Então é isso, esse foi o trabalho de viagem em formato BPM. Espero que tenham gostado. Valeu!